E vamos direto conversar com o Paulo José Ribeiro, que traz as informações da assinatura do anúncio do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse anúncio aconteceu hoje em Montevidéu, capital do Uruguai. Mais uma vez, boa noite, Paulo. Boa noite mais uma vez, Gustavo. Boa noite para você que acompanha o BN News 19 horas. Um dia histórico. Finalmente, Mercosul e União Europeia concluíram as negociações iniciadas em 1999 para a criação desse acordo de livre comércio entre os dois blocos. É um acordo que tem gerado discussões entre países do bloco europeu, especialmente a França, o principal produtor agrícola da Europa, que se mostrou contrário aí ao projeto, cedendo à pressão de pecuaristas, de produtores do setor agrícola francês. Junto da França, também Holanda, Áustria e Polônia se posicionaram contrários, e a Itália também pontuou questões ali justamente no setor agrícola, que ela era contra nesse texto do acordo. Apesar desse posicionamento contrário de alguns países, o anúncio de hoje é um momento importante para os dois blocos e prevê uma melhoria na economia brasileira e também na economia sul-americana de modo geral. Uma negociação de 25 anos entre os dois blocos econômicos teve uma conclusão histórica nesta sexta-feira. Representantes de países do Mercosul, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniram com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, para anunciar o acordo de livre comércio entre as duas partes. O acordo vai estimular a exportação de produtos como carne, açúcar, arroz e mel de países sul-americanos para a Europa. Já do lado europeu, o tratado deve estimular as exportações de veículos, produtos farmacêuticos e máquinas. Essa será a maior parceria econômica do mundo e vai envolver mais de 700 milhões de pessoas, além de 25% do PIB mundial, correspondente a 22 trilhões de dólares. O sentido do acordo é mais que comercial. Eu acho que é um acordo de associação que é estratégico nesses momentos do mundo tão conturbado, com políticas comerciais muito protecionistas no horizonte. Segundo estimativas divulgadas pelo governo do Brasil, o acordo deve gerar um impacto positivo de 0,34% sobre o PIB até 2044, valor estimado em 37 bilhões de reais. Os investimentos também devem ter alta de 0,76%, equivalente a cerca de 13,6 bilhões de reais. O nível de preços ao consumidor deve ter uma redução de 0,5%, enquanto os salários reais devem ter um aumento de 0,4%. As exportações totais devem ter um impacto de quase 3%, chegando a 52 bilhões de reais. Já as importações totais devem ter um impacto de quase 2,5%, um total equivalente a 42 bilhões de reais. Eu acredito que, por conta de ter o acesso aos novos mercados e a entrada de capital estrangeiro, né, essa parte da economia sendo fomentada, a gente vai ter a visão é que seja positivo até do ponto de vista salarial e quantidade de empregos gerados. Se a gente tiver mais negócio sendo feito, a gente vai ter mais empregos sendo gerados, e se a gente for entender que a gente vai estar fazendo uma relação comercial com a Europa, que tem, por si só, salários muito mais altos e custos de vida equiparados, então o poder de compra do trabalhador lá é muito maior do que o nosso. Eu acredito que esse contato, essa relação, esse estreitamento, né, de comunicação e até mesmo de faixa salarial, poderia dizer. O setor agrícola de países como Brasil, Argentina e Uruguai deve ser beneficiado com o acordo. Isso preocupa o setor agrícola da França. O presidente do país, Emmanuel Macron, reforçou a posição contrária ao tratado, cedendo à pressão dos produtores franceses, que temem pela concorrência com produtos sul-americanos. Além de pecuaristas franceses, sindicatos agrícolas espanhóis e de outros países europeus manifestaram preocupação com o acordo. O texto prevê cotas de exportação de 99 mil toneladas de carne bovina e a eliminação de todas as tarifas alfandegárias sobre 60 mil toneladas de carne importada do Mercosul. Segundo representantes da Comissão Europeia, esses são volumes pequenos. As cotas representam apenas 1,4% da produção anual de carne bovina do bloco europeu. Para a gente vai ser naturalmente uma expansão, enquanto para os países como, da Europa, como a França, eles podem ficar preocupados, com essa conexão.
Mas, assim, existem coisas que são, na minha concepção, fato e outras que são questão de opinião. O nosso setor agrícola ele é mais forte, né? Isso é um fato. Então, para nós, vai ser muito benéfico. E por outros lados e por outros motivos, para a União Europeia também vai ser muito benéfico. Então, eu acho que vai ser uma relação mútua, né? Por isso que está existindo esse acordo. Então, acho que nesse ponto, a gente vai ser bastante beneficiado a nível de comércio. Apesar do anúncio desta sexta-feira, o acordo ainda não entra em vigor. O texto precisa passar por uma revisão jurídica e ser traduzido para o idioma oficial de todos os países envolvidos no tratado. Só aí que poderá ser feita a assinatura. E ainda não existe um prazo para a conclusão dessa etapa. Após a assinatura, o projeto ainda precisa ser aprovado internamente. Aqui no Brasil, ele passará pelo Congresso Nacional. Após essa aprovação, o texto precisa ser ratificado e só então ele entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte, após a notificação da conclusão dos trâmites internos. Gustavo?